Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje converso com Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, e Marco Teles, responsável pelo Centro de Informação Europe Direct Madeira. Não poderíamos deixar de nos reportar ao Dia da Europa, data celebrada ontem, o assinalar de mais um aniversário da Declaração Schuman, de 9 de maio de 1950, à altura na procura da paz para o continente europeu. É isso que realça a doutora Ana Rita Barros. Exatamente, esse propósito de Schuman e Jean Monnet, juntamente com os outros pais da Europa, Adenauer e Spinelli, enfim, e outros líderes da altura que conseguiram conjugar esforços num projeto à data muito na vertente económica, num pós-guerra, como se compreende, mas que perdurou até hoje e que precisamos de manter para o futuro. E é isso que estará, digamos, em perigo, diria. Digamos que não está garantido. Não será um perigo, mas não há garantias. Porque os desafios são muitos neste momento. São muitos e há uma geração que já nasceu europeia. E, portanto, talvez não valorize ou nós não nos soubemos transmitir esse valor que é a paz e que tem sido ao longo destas décadas, desde a Constituição da Comunidade Económica Europeia e principalmente a assinatura dos Tratados de Roma e a sua entrada em vigor em 1958. É preciso manter, porque nada na vida, então à velocidade que hoje em dia nós temos acontecimentos, nada na vida é garantido e muitas vezes quando se pergunta aos jovens, eles acham que sabem o que é a Europa, estudaram a Europa em várias disciplinas, mas não sentem aquele apelo que é preciso ter por um empenho, por um programa comum, sim, é uma questão mais, digamos, emocional. Os jovens precisam, e os menos jovens, de se ligar emocionalmente à Europa. Ligamos a União Europeia ao alcançar da paz, mas também de algum bem-estar económico, Marco Teles, concorda? Sim, sem dúvida, mas creio que aqui a doutora Ana Rita focou de facto um aspecto bastante importante, que é importante e também preocupante, que tem a ver com esta questão desta geração nascida já depois da entrada na União Europeia, em 1 de janeiro de 86, e que realmente se calhar não valoriza, e podemos questionar o porquê de não valorizar esta presença na União Europeia, se fomos nós que falhamos, se não conseguimos transmitir, ou se é um processo normal de nos habituarmos às benesses de sermos europeus e não valorizarmos essa situação. Mas é algo de facto que nos deve preocupar de facto a todos, porque essa falta do reconhecimento, e também foi dito aqui da tal falta de sentimento em relação ao projeto europeu é muito importante. Eu se calhar a esse respeito me recordar de um trabalho absolutamente fantástico e gratuito, que nos dias de hoje é uma palavra quase em extinção, feita pelo melhor vocalista de sempre, da melhor banda de sempre, estou a falar dos U2, como não poderia deixar de ser. Bono, mas então. O Bono, irlandês, uma banda irlandesa, e que na sua turnê europeia, já iniciada no final do ano, aliás, Bono também esteve presente no Parlamento Europeu, com o Presidente do Parlamento Europeu, e ele tinha uma frase absolutamente fantástica que dizia que a Europa, mais do que um pensamento, e até dizia que era uma espécie de pensamento romântico, a ideia de 28 países unidos, 24 línguas oficiais distintas, mas mais do que um pensamento terá que ser um sentimento. É exatamente essa ideia. Realmente nós dizemos obviamente, sim, somos europeus, agora, está bem, é uma constatação, é um facto, mas então é parte do sentimento, o orgulho de efetivamente pertencermos a um projeto europeu e sermos europeus. Eu não vejo, ao contrário dos norte-americanos que usam a bandeira em tudo o que são eventos desportivos, eu quero que seja, não vejo o da União Europeia, e era interessante que nós tivéssemos a bandeira portuguesa, espanhola, francesa, italiana, as que nós quisermos, mas houvesse também esta ligação realmente ao projeto europeu, este orgulho em ser europeu. A construção de um futuro comum é possível, mas a verdade é que, pelo menos nos últimos anos, e com a entrada, aliás, de alguns Estados-membros, começa a estar em dúvida esse futuro comum. Penso que a Dona Marta está a falar dos países de leste. Os países do Pacto de Varsóvia. Foi que acolhemos, digamos. Acolhemos, exatamente, por obrigação. Mas por desejo deles.
Também, mas quase por uma obrigação europeia da Europa Ocidental, em justapor exatamente a geografia com a política, digamos assim. Sim. E temos que continuar a tomar essas medidas para o futuro, porque a Europa tem um papel a dizer relativamente, por exemplo, aos Balcãs. Há quanto tempo é que já acabou a guerra da Jugoslávia? Há 20 anos. Cada vez mais os Estados jugoslavos que ainda não aderiram estão a pretender fazê-lo, mas a Europa não tem uma resposta efetiva quanto a isso, e nós vimos na semana passada em Berlim uma Europa, digamos, a várias vozes, multipolar, a pensar e a adiar um problema que é premente, porque se nós não agarrarmos essa zona, outros vão fazê-lo. E a presença cada vez maior de uma China, de uma Rússia nessa zona, ali às nossas portas, querem dizer muito. Portanto, é fundamental que a União Europeia assuma posições fortes face a determinadas questões políticas. Mais do que políticas e económicas, têm que ser tomadas no âmbito político, mas com uma base cultural. E é isso, o tal sentimento, a tal emoção, a tal afetividade que muitas vezes nos falta neste espírito comum europeu. A tal Europa que tive uma posição no mundo que agora, por outras razões, não a pode ter, mas que tem que ter essa posição forte de liderança mundial, não só como espaço económico, mas como um espaço cultural, político, de intervenção, de justiça, em relação àquilo que se passa no resto do globo. Marco Teles, a que é que atribui este euroceticismo crescente? Eu reforçando também aqui o que a doutora Ana Rita disse, e vindo ao encontro também do que foi o discurso do próprio Presidente da Comissão Europeia, eu creio que já nem foi em 2018, até terá sido 2017, se não me falha a memória, e ele reforçava esta questão dizendo que a União Europeia não é um dado adquirido, a União Europeia foi e continua a ser uma opção. Portanto, isto é um bocadinho aquela lógica de que, de facto, se nós não trabalharmos para este projeto europeu, efetivamente não há garantias que ele há de continuar, não é? Portanto, nós todos temos de trabalhar para que ele perdure no tempo e que seja realmente um projeto vencedor. O que é que leva ao euroceticismo e o afastamento, eventualmente, dos cidadãos das instituições europeias, do projeto europeu? Bom, efetivamente há aqui uma série de variáveis que teríamos de ter em atenção. Mas, desde logo, eu também diria que as próprias falhas no que toca à comunicação sobre o projeto europeu explicam em grande parte esta situação. Eu honestamente, depois também da experiência do terreno e de ações que vamos fazendo, de sensibilização com o público mais jovem ou menos jovem, chego sempre à conclusão que há ainda muita falha no que toca à comunicação, muitas faltas de informação ou percepções erradas, desconhecimento puro, ou muitas das vezes algum descontentamento em relação ao projeto europeu que decorre de informações que não estão corretas e, portanto, e se calhar a culpa não estará do lado das pessoas que enfim, que assimilaram essa informação de forma correta ou menos correta, mas de facto de quem as transmite. É preciso comunicar melhor o projeto europeu, comunicar sem qualquer receio, de forma transparente e fazendo a devida justiça ao projeto europeu. Comunicação é fundamental, doutora Ana Rita Barros. É preciso comunicar a Europa. E exatamente, reforçando o que o Dr. Marco disse no discurso do Presidente da Comissão em 2017, ele falava em reinventar a Europa. É exatamente isso. É dizer o que é necessário para potenciar esta Europa que nós temos. A experiência recente do Brexit veio trazer ao de cima exatamente isso, porque nós estamos muito mais interligados na Europa em termos de educação, em termos, vejamos o receio tem alguns alunos Erasmus de ir estudar para o Reino Unido agora, como é que será? Sim. Até ao fim do ano, vou ter equivalências, não vou ter. Sim. Portanto, estamos muito mais ligados em termos de negócios, em termos de empresas, em termos de trabalho. Os países da Europa Central, quantos vivem num lado e vão trabalhar diariamente para o outro, têm os filhos que levam também para frequentar as escolas noutro Estado-membro completamente ao lado, porque ali é fácil o transporte. Portanto, é necessário enfatizar essa vivência diária de milhares de cidadãos que só é possível face a esta Europa onde se livremente circula, trabalha, vive, enfim, e passa férias, não é? E nós, enquanto cidadãos deste espaço,
ultraperiférico destas ilhas, teremos muito a beneficiar com pertencermos à União Europeia. Não é? Desde o Tratado de Amsterdão, já anteriormente Maastricht, mas o Tratado de Amsterdão, quando foram reconhecidas as regiões ultraperiféricas, a posição estratégica destes territórios, sejam ilhas, sejam pequenos territórios espalhados ao longo dos espaços Atlântico, Índico e Pacífico, dão à Europa uma posição que as regiões, e no caso a Madeira e os Açores, no caso das portuguesas, têm que potenciar e têm-no feito, não é? As regiões beneficiam, mas a União Europeia beneficia de Exato. ter, digamos... Bastante. São posições estratégicas e são posições da Europa... Posições estratégicas, sim. São posições da Europa fora do continente europeu e isso é extremamente importante para a Europa e é o que está reconhecido nos tratados, não é? É importante... valorizarmos isso. Aliás, as regiões têm tido dotações orçamentais muitas vezes acrescidas por causa disso e é importante nós reafirmarmos essa posição de oportunidade para um lado e para o outro relativamente ao continente europeu. Acho que temos feito e temos que continuar a reforçar essa ideia da região ultraperiférica, da importância que isso tem, não só para nós, mas também para a Europa e para o centro da Europa. Para já, é desde logo importante o reconhecimento de que de facto existe um conjunto de regiões pertencentes à União Europeia que têm características muito especiais, desde logo em termos de clima, em termos de posição, localização geográfica, e que por isso mesmo precisam de uma atenção especial. E do ponto de vista prático, essa atenção especial reverte-se, de facto, numa questão financeira, numa dotação extraordinária, reconhecendo que nós, de facto, estamos distantes, digamos, dos centros de decisão europeia, e este aspecto também parece muito importante que a doutora Ana Rita referiu, é que habitualmente falamos do projeto europeu, pensamos naquilo que beneficiamos da União Europeia, mas também nós damos. Há aqui o efeito também contrário, quer dizer, a União Europeia obviamente também beneficia do facto de ter aqui um conjunto de regiões ultraperiféricas que, obviamente, desde logo do ponto de vista geográfico, aumenta o território europeu e não só. Não se resume obviamente à questão da geografia, mas também toda a extensão da zona marítima. E, portanto, há aqui uma estratégia win-win, quer de um lado, quer do outro, não é? Portanto, e que é importante destacar. Essencial seria que houvesse muita participação nestas eleições europeias, Marco Teles. Sim, fantástico. E a taxa de abstenção tem sido sempre elevada no nosso país, não só, mas no nosso país. Eu recordo, por exemplo, o Eurobarómetro. Agora este Eurobarómetro de primavera, na sondagem, através das entrevistas que fez, dava conta que, por exemplo, no caso do nosso país, apenas 17% dos entrevistados consideravam como muito provável a sua participação, e depois 19% diziam que provavelmente participariam nas eleições. Bom, se a gente somarmos estas duas intenções de votos, estas duas categorias, estaremos nos 36%, o que significa que estaríamos ali um bocadinho acima dos tais 34% que tivemos em 2014. Agora, eu continuo a achar que isto não é normal. Nós vivemos numa democracia, as pessoas têm direito a participar, a Europa mexe com o nosso dia-a-dia, a União Europeia mexe com o nosso dia-a-dia. Portanto, pedir às pessoas para ter uma participação num ato eleitoral uma vez de 5 em 5 anos não é muito. É um momento importante as pessoas poderem se manifestar uma vez a cada 5 anos. O que está em causa é o futuro da Europa e acho que isso é suficientemente importante para mobilizar as pessoas. Mais do que um dever, é um direito de cidadania europeia que devemos exercer. E principalmente é preocupante quando essa abstenção está mais na camada jovem, que são aqueles que até estudaram a Europa, que até participaram muitas vezes em projetos europeus. Que estarão mais informados. Que deveriam estar mais informados, mas que às vezes acham que não é importante votar ou acham que pronto, está tudo feito e vamos resolver por aqui, alguém vai fazer por nós. E não pode ser assim. Ninguém nos substitui, e se o voto é um eleitor, um voto, e os jovens e os menos jovens devem participar, porque de facto este projeto é um projeto que tem de continuar e precisa de todos nós. Estamos a terminar o programa e indo de certa forma ao encontro de que é necessário envolver os jovens, fazê-los entender o que é a União Europeia.
Isso é trabalhado no âmbito das escolas e a doutora Ana Rita Barros, professor Marco Teles, trouxeram um texto que foi trabalhado na escola, neste caso uma escola secundária, a Francisco Franco. Quer explicar este contexto? Foi em contexto de sala de aula, numa disciplina que não aborda os assuntos europeus. Daí ser mais interessante, sobre a literatura portuguesa. E foi uma professora, Ana José Ferreira, que compilou aquilo que nós aqui vamos ler, apenas um extrato, não temos tempo, o poema é longo, e é um texto produzido com turmas do 11º ano, na disciplina que já referimos, de diversas turmas da Francisco Franco, 22, 23 e 24, onde, depois de compilar as ideias dos alunos, a professora deu uma estrutura ao texto e nós aqui vamos referir a alguns excertos deste trabalho. Vamos então ouvir Que Europa? Sempre me perguntei o que é isso da União Europeia. Há tantos anos a falarem do assunto e ainda pouco esclarecido. Só sei que, ao que parece, todos os países estão unidos. Abriram as fronteiras como se abrem as portas das casas e todos podemos passá-las livremente. Sem passaporte, sem dar cavaco a ninguém. Um vai, outro vem. Sim, é isso, mas muito mais. Temos a circulação de uma moeda única, que é o euro, benéfico para uns, para outros, não sei. Eu penso que o melhor de tudo a partilhar é a cultura, que é tão diversa. Há mais fronteiras para abrir? Não, a essas não quero aderir. Abram-nos para os migrantes. Esses precisam de paz e de uma vida mais digna. Somos todos iguais, deixai unir fronteiras. Todos aliados, todos mimados. Mas há quem diga, só os de cá, os outros que fiquem lá. Egoísmo, puro egoísmo. O mundo é de todos e dá tantas voltas. Hoje por eles, amanhã por ti. Concluímos hoje esta conversa com Ana Rita Barros e Marco Teles. Voltamos a conversar em próximas emissões.